Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do YouTube de Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula. Então você que busca a tua certificação, busca a sua conquista, a sua realização pessoal profissional, você está no lugar certo, tá? Aqui é o único canal do YouTube que oferece o conteúdo 100% gratuito, né? E também conteúdo completo para a sua prova, tem que seja bacana, né? Então seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai falar sobre um texto, sobre um tipo de texto aí bem legal, tá? Então a gente vai falar sobre a questão dos gêneros textuais e a gente já trabalhou em duas aulas sobre diferentes tipos de texto. Agora a gente vai ver uma outra vertente que também tem aparecido bastante na sua prova, tá? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo com detalhes e também com muitos exemplos aqui para vocês. Então fica descansado. Qualquer dúvida que você tenha, é só escrever aqui embaixo nos comentários ou então falar comigo via WhatsApp, tá? Meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo na descrição. Estou aqui para te ajudar. Então seja muito bem-vindo. Tranquilo? Então vamos falar hoje sobre esses gêneros textuais. A gente já falou sobre diferentes tipos de texto que pode aparecer na sua prova, só que tem outros três, tá? E aí falando também dessa questão aí do texto escrito e de uma maneira mais ampla que podem surgir, tá? E esse tipo de texto, pessoal, eu vou ser muito sincero, aparece no seu dia a dia. Então vai te facilitar não só para a sua prova, né? E até também para outras finalidades, para te ajudar a interpretar melhor os seus textos, né? Aqueles que você tem contato no seu cotidiano. E também, olha, você vai reparar que eu vou te dar algumas dicas de maneira indireta sobre redação. Heitor, mas não é aula sobre redação. Mas eu vou ter que falar aqui algumas coisinhas que vão complementar. Heitor, quais são os três tipos de texto que a gente vai falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo, sobre o texto narrativo e o texto descritivo, tá? E isso, pessoal, cai de algumas formas. A primeira coisa, ele pode simplesmente apresentar um texto e falar, olha, qual que é esse tipo de texto? E aí você tem que marcar a alternativa, se ele é dissertativo, narrativo ou descritivo, ou então apresentando características dele, tá? Aparece de repente um texto dissertativo e vai aparecer 4 alternativas ali com características sobre aquele texto. Você vai marcar aquela correta. Então, simplesmente a gente vai ver quais são as características de cada um. E também eu trouxe exemplos que já caíram na sua prova. Simples assim, então vem comigo que eu vou te falar. O primeiro deles, pessoal, é sim o mais importante. Não adianta, é um texto dissertativo. Então, por quê? Porque é também o mesmo modelo, né, que vai aparecer para você fazer sua redação. Tanto é que se você pegar as redações anteriores, ou você mesmo que já fez, vai aparecer lá. Um texto faça uma redação dissertativa argumentativa. Ou seja, uma redação onde você vai ter que dissertar, desenvolver. Então, toda vez, pessoal, presta atenção, hein, que eu tenho um assunto qualquer, seja ele qual for, não importa o assunto, e eu começo a desenvolver sobre aquele assunto, a gente está fazendo uma dissertação, tá? Quando eu estou argumentando com ponto de vista, aí sim é uma redação dissertativa argumentativa, que é aquela da redação, tá? Mas, ó, presta atenção, toda vez que a gente tem um texto dissertativo, a gente tem certas características, entre elas a própria introdução. Nessa introdução, a gente vai sempre falar sobre o início de algum assunto, depois a gente vai ter parágrafos de argumentação, ou seja, eu vou defender o meu ponto de vista e depois a minha conclusão, onde eu vou simplesmente dar uma resolução, um encaminhamento para aquele problema. Então, um texto dissertativo, geralmente ele vai falar sobre algum assunto e vai problematizar sobre alguma coisa, tá bom? E ó, além disso, o que é muito importante, é muito legal, isso já caiu na sua prova, que ela possui como finalidade defender algum ponto de vista. Então, além de apresentar o problema, ele vai defender a opinião daquele que está escrevendo sobre um determinado assunto. Então, aparecem muitas questões dissertativas na minha prova, aparecem em formas de alternativas ou muitas vezes, né, das perguntas. Então, muitas vezes, você pode sim ter na sua prova questões perguntando diretamente o que é um texto dissertativo, ou então vai aparecer um texto dissertativo e se você ficar atento a isso que a gente falou, você consegue responder mesmo que indiretamente. Tá? Então, de repente, ele está falando, olha, ele quer saber se naquele texto dissertativo tem alguma opinião sobre o autor. Opa, você não vai ver nem no comecinho e nem no final, porque você sabe que é nos parágrafos de argumentação, ou seja, no meio do texto, que você vai ver a opinião do autor. De repente ele está perguntando se naquele texto tem alguma solução para aquele problema. Onde você vai procurar? No final.
tá? Porque é onde geralmente tem a conclusão, onde ele vai determinar um encaminhamento sobre aquele problema. Aí ele está perguntando qual que é o assunto que está falando naquela dissertação. Logo no comecinho, na introdução, já vai aparecer sobre o que está. Você não precisa ler o texto inteiro, entendeu? Então essas são ferramentas que você pode utilizar para acertar aí as questões da sua prova. Olha só, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para vocês é de um texto dissertativo. Ele aqui, eu trouxe um fragmento onde ele está falando aqui, ó, é comum ver nos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Então, olha só, ele começa a falar sobre um determinado assunto, ou seja, está vendo comerciais ao público infantil. Tá bom? Então, ou seja, qual que é o assunto? Você já vê no comecinho, tá? E depois ele está falando, olha, nunca aumentou tanto, ou seja, ele está argumentando, ele está dando pontos de vista. Ó, inclusive depois ele fala, no entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta, as crianças estariam preparadas para um bombardeio de consumo de propagandas que vinculam? Ou seja, ele está começando a argumentar, a desenvolver, a falar opinião, tá bom? E depois ele ainda fala, né, lá no finalzinho desse texto, você lê até o final, ele vai dar alguns argumentos e no final ele fala, é impossível negar o impacto provocado por um anúncio, uma retórica bem estruturada. Ó, ponto de vista, dando uma questão da problematização. Inclusive aqui vai falar da questão das propagandas políticas, debates eleitorais, enfim. Depois ele desenvolve para outras áreas. Mas é um exemplo, né, onde você consegue observar várias informações e você consegue diretamente na parte do texto falando sobre isso. Lembra, final do lado direito vai ter sempre ali a fonte, ou seja, da onde que aquele meu texto foi retirado, tá? Onde pode te indicar ali o ano, pode indicar qual que é a fonte de pesquisa, muitas vezes até aparece ali através do título, né, da onde ele foi retirado, e isso pode te ajudar. Não necessariamente vai ter um título no começo, tá? Às vezes tem, às vezes não tem, tá bom? Então não tem problema, é que nem sua redação nem seja, título não é obrigatório. Eu sugiro, inclusive, que você não faça na redação nem seja, tá? O título. Segundo texto que eu quero falar com vocês é a questão do texto narrativo. O texto narrativo também é bem interessante, aparece com menos frequência, mas pelo menos 2 ou 3 questões vão ali surgir relacionadas ao texto narrativo. De novo, pode cair perguntando, né? Ou perguntando alguma característica, ou para você identificar que é um texto narrativo, ou então você vai utilizar essas ferramentas para desenvolver melhor a sua resposta. Então, vamos lá, primeira coisa, o texto narrativo ele vai descrever um acontecimento específico, único, pontual, tá bom? Segunda coisa, é possível definir os seus personagens, o tempo, o local, em algumas situações, em um conflito, tá? Então, como assim? Então, de repente vai aparecer personagens A, B e C, né, conversando naquela história. Você, lendo o texto, é possível muitas vezes identificar o tempo e o local. Então, de repente, está falando da Inglaterra no século XVII. Tranquilo, tudo bem. É um tempo e um local. Tá? Vai ter alguma situação, então de repente 2 pessoas ali conversando, brigando, discutindo, né? E o conflito é sempre uma situação, um problema que surge e durante o texto narrativo, tá? Muitas vezes, ó, presta atenção que isso já caiu, tá bom? O narrador, ele pode ser personagem, pode ser aquele narrador que participa. Eu não vou falar em características porque não cai na sua prova, tá? Mas a gente chama de narrador personagem, mas não precisa saber isso. Mas muitas vezes o que você tem que saber? Que o narrador ele pode sim contar aquele ponto de vista, mas também participar da história, ou muitas vezes não, tá? O narrador, ou seja, aquele que está contando, que está narrando a sua história, ele pode sim só estar observando de longe, mas não participar ali do processo, tá? Que a gente chama de narrador observador. Mas não precisa decorar isso também, porque, né, não vai cair essa expressão. Mas você tem que saber que existem os dois e isso sim cai, tá? Outra coisa, da mesma forma que eu falei que na dissertação você tem uma estrutura, né, que é introdução, parágrafo de argumento e conclusão, aqui ele vai ter outra estrutura, que é o seguinte: a apresentação, onde seja, ele vai começar a falar da história, desenvolvimento, vai se aprofundar em alguns temas, vai ter o clímax. Lembra que a gente viu lá atrás, que eu já tinha explicado para você em outra aula, que é aquele acontecimento único, uau, de destaque, que vai surpreender aquele que está lendo, e depois um desfecho, ou seja, um encaminhamento para aquela situação, problema que apareceu. Olha só, aqui eu trouxe um texto, né, da Cartomante de Machado de Assis, onde ele vai falar:
Camilo pegou-lhe as mãos e olhou para ela, sério e fixo, jurou que ele queria muito, que os sussurros pareciam de criança. Em todo caso, quando estivesse com receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois. Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto da rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nesta ocasião. Descansa, eu sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras noutra coisa? Perguntou-lhe. Ou seja, tem um diálogo. Olha só, o texto narrativo, muitas vezes, né, você tem inclusive aquele travessão e a fala. Lembra, tudo que está depois desse travessão é a fala direta da personagem, tá bom? Ou seja, você tem ali dois personagens discutindo, eles dão uma identificação de um local, fala aqui perto, na rua da Guarda Velha, né? Pelo vocabulário, ou seja, pela escolha das palavras, a gente pode muitas vezes identificar qual é o tempo que isso está acontecendo. Tá vendo? Ó, muitas vezes o narrador ele está falando, Camilo riu outra vez, 2 pontos, ou seja, na linha de baixo vai vir uma fala direta do personagem. Nesse caso, né, o próprio personagem falando. Tu crês deveras noutra coisa? Perguntou-lhe. Tá bom? Então fica muito atento a isso, tá? E lembra, no final do lado direito vai ter geralmente qual o nome da obra, nesse caso a cartomante, e o nome do autor, ou seja, aquele que fez a obra, que é o Machado de Assis. Atenção, o autor não tem nada a ver com o narrador, tá? Autor é quem faz o livro, ponto final. Narrador é quem está contando a sua história, não necessariamente é a mesma pessoa. Não confunde as duas situações. Legal, né? E ó, por fim, o descritivo. Isso aqui também é bem simples, bem tranquilo, tá? Ele vai descrever, pessoal, com muitos detalhes, algum momento ou fato específico, tá bom? Então, não é a mesma coisa aí que o narrativo? Ó, presta atenção. O narrativo ele vai contar uma história, certo? Já o descritivo, não. Vamos supor, num texto narrativo, que você vai contar uma historinha, né, de alguém entrando de repente numa sala e falando com algum personagem, com alguma outra pessoa. Então, a pessoa A entra na sala, vê a pessoa B e começa a falar. E você vai ter ali a fala dos personagens, certo? Beleza. Já no descritivo, pessoal, presta atenção. Apenas ao entrar na sala, né, esse gesto de abrir a porta, no texto descritivo ele vai fazer diferente. Ele vai falar, olha, o personagem A abre a porta lentamente e ele observa aquela sala com muito... E vai começar a descrever, né? Com absurdas características, ou seja, vai utilizar muitos adjetivos e vai começar a falar qual era o tamanho daquela sala. Veja, ele nem falou com o personagem ainda. Vai falar quais são os objetos que ele observa, qual o tamanho de cada objeto. Ou seja, ele vai dar vários e vários detalhes, tá bom? Então, o texto descritivo ele vai descrever de maneira muito aprofundada todas as características daquele local. Por isso que ele é um texto específico, tá? Então, o texto inteiro, pessoal, ele vai destacar apenas para aquele momento único. Ou seja, nesse exemplo que eu dei para você, ele está abrindo a porta. Só esse gesto... Tudo que ele observou, o cheiro que ele sentiu, tudo que ele está vendo naquele local, ele vai descrever antes de falar com o personagem, tá vendo? E aí já são páginas e páginas apenas descrevendo uma determinada situação, tá? Para isso, qual é a grande ferramenta que depois, na outra aula inclusive, a gente vai explicar melhor. Ele vai utilizar uma coisa chamada adjetivos. Adjetivos são aquelas palavras que vão dar qualidade, tá bom? Olha só, por exemplo, este exemplo aqui, né, do texto do Primo Basílio do Enéas de Queiroz. A sala esteirada alegrava com seu teto de madeira pintado a branco. Ou seja, está dando características, falando que aquela madeira ela foi pintada, está falando a cor daquela madeira, né, que no caso é o branco. O seu papel claro de ramas verdes. Tá vendo? Ele está falando características. Era em julho, um domingo, fazia um grande calor, ou seja, a gente chama, inclusive, não precisa saber, mas só por curiosidade, a sinestesia. O que é isso, Heitor? Quando você dá características onde com os seus... com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, com aquilo que você enxerga, com aquilo que você sente o cheiro, né, com os seus... as suas características, aquilo que você encosta, todas as sensações, ele passa isso. Então ele fala do calor, ele fala da cor, tá? Fala que as duas janelas estavam cerradas, ou seja, fechadas, né? Mas sentia-se fora o sol, faísca nas vidraças, tá vendo?
Tudo apenas numa observação da sala. Olha quantas características. O silêncio recolhido e sonolento da manhã da missa. Ou seja, todas as características que o personagem ele sente, ele observa de acordo com apenas a ação de olhar para a sala. Ou seja, ele está descrevendo com muitos detalhes, por isso a gente fala que é um texto descritivo. Tá bom, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Falamos do texto aí, do texto realmente, da dissertativo, que é aquele que você vai utilizar na sua introdução, muitas vezes com introdução, argumentos e conclusão, definindo um ponto de vista. Falamos do texto, que a gente viu também narrativo, onde vai ter ali a história, o clímax, o desfecho, muitas vezes aí com falas diretas dos personagens ou não, e também do texto descritivo, onde ele vai se aprofundar em vários detalhes. Gostaram, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Não esquece, por gentileza, do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos, comentar aqui embaixo e também de compartilhar este link desse vídeo. Caso tenha dúvida, só escrever aqui para mim, tá bom? Que eu tô aqui para te ajudar. E não esquece, meu WhatsApp pessoal tá aqui embaixo na descrição. Caso queira, torne-se membro do canal, que vai ajudar bastante na continuidade desse projeto, tá bom? E caso queira, meu WhatsApp pessoal também tá aqui, eu tô aqui para te ajudar. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.